Abençoe. Graça e paz, irmãos. O assunto que me foi proposto para tratarmos durante esses dias é batalha espiritual. Eu tenho uma responsabilidade de passar e de entregar aquilo que eu recebi. E o que eu recebi do Senhor sobre batalha espiritual não é uma brincadeira de sair expulsando demônio, batendo nas paredes, não é nada disso. Também, como batalha espiritual, temos a autoridade para expulsar demônios, porque foi Jesus Cristo que nos deu essa autoridade. Mas nós precisamos tratar do assunto batalha espiritual, como ela está escrita na Bíblia. E, para isso, eu vou pedir de vocês paciência comigo, porque a gente tem que andar em alguns meandrozinhos, e isso demora. Talvez nós nos estendamos um pouco mais, mas se você está proposto a pensar batalha espiritual, vamos fazer isso de uma vez por todas, para não ter que repetir. Amém? Então, vamos começar abrindo a nossa Bíblia no capítulo 9 do livro de Gênesis. No versículo 11, está escrito assim: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal, diga sinal, da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal, diga sinal, da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da minha eterna aliança entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança, diga sinal da aliança, estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. São estes os 3 filhos de Noé, e deles se povoou sobre toda a terra. Amém. Nós lembramos que o dilúvio é um marco tremendo na história do homem, porque no dilúvio Deus destruiu tudo na terra, mas ele guardou animais dentro da arca aos pares e uma família, e nessa família são 4 pessoas, 4 casais, Noé com sua esposa e os 3 filhos de Noé que são casados. Mas o dilúvio faz uma separação na história, antes do dilúvio e depois do dilúvio. Então, agora nós vamos ver que quando acaba o dilúvio, Noé sai da arca com sua família, ele leva a sua família a construir um altar para adorar a Deus, e aqui Deus muda a linguagem, Deus anda mais milhas com o homem e leva o homem a olhar sinais. Nós vamos ver hoje como Deus começa a falar em sinais. E aqui nós vimos que esses sinais são marcas, são carimbos, são selos. Então, Deus aqui vai falar do primeiro sinal. Uma das características desse primeiro sinal
está no versículo 13, quando ele diz: porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, o primeiro sinal de Deus com a terra está nas nuvens. Você vê tão distante do homem. Nenhum homem pode pegar, mas o homem pode ver. Mas ele não pode tocar. Este é sinal de aliança. Sinal, marca. Nós vemos também aqui, a Bíblia diz que os descendentes de Noé, no versículo 18, são Sem, Cão e Jafé. Tem uma indicação, porque imediatamente a Bíblia diz que Sem é o pai, Cão é o pai de Canaã, e nós vamos ver por que não diz quem é o pai de Sem, mas diz quem são os filhos de Sem ou quem são os filhos de Jafé. Nós sabemos que Abraão é filho de Sem. Nós sabemos que capítulo 10 de Atos fala de Cornélio. Ele é descendente de Jafé, não é? A Bíblia diz que Magogue é descendente de Jafé, Meseque, Tubal são descendentes de Jafé, mas nesse versículo a Bíblia não diz. Mas a Bíblia está dizendo Cão é o pai de Canaã. Então vai acontecer alguma coisa. Importante. Também aqui nós vemos que no capítulo 10, nós vamos ver que esses filhos de Noé, um deles vai faltar o respeito com o pai, e nós vemos que vai ser Cão. No capítulo 9 está escrito que Noé era lavrador e que plantou uma vinha e embriagou-se com o vinho que fabricou, e Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, foi avisar para seus irmãos, e os dois irmãos vieram com um cobertor na mão de costas, e eles embrulharam o velhinho e fizeram dormir. Nesta época, um filho não poderia ver a nudez do pai. Era desonra para o pai. Hoje em dia, eu não sei porquê, mas os pais fazem questão de tomar banho com seus filhos. Não sei, eu não vou entrar nessa questão, mas nessa época era desonra. Eu não sei por que hoje os pais precisam mostrar o seu corpo despido para os filhos, mas naquela época era uma vergonha. Agora, o que vai acontecer é que a Bíblia diz, no versículo 24, despertando Noé do seu vinho. Ele não despertou da bebida, da cachaça, da cerveja, da maconha, da safadeza. Ele despertou do vinho, porque tem cada coisa, quando a pessoa cai, ela desperta. Ele despertou do vinho, ele ficou sabendo o que lhe fez o filho caçula. Olha o que ele vai dizer, está escrito. Pensa que a terra foi completamente lavada pelas águas do dilúvio. Para que Deus lavasse a terra, ele teve que mandar o dilúvio que matou todos. E agora, Noé sai da arca com sua família, tudo bem, constrói um altar de adoração, leva seus filhos para o altar de adoração, planta uma vinha, a terra estava super bem adubada. Ele planta essa vinha, produz uvas maravilhosas. Ele era vinhateiro, fabrica um vinho de excelente qualidade, bebeu demais, embriagou-se, tirou a roupa. O filho viu sua nudez. Ele fica sabendo disso quando acorda e abre a boca. Cuidado, papai, quando você abre a boca, está aborrecido. Na hora que você está aborrecido, é melhor você fechar a boca.
e abrir a boca quando você estiver muito feliz. Porque quando você está muito feliz, você abençoa. E quando você abre a boca, quantas vezes você diz coisas que você vai se arrepender? A primeira palavra de Noé, o homem que andava com Deus, o homem que era o pai exemplo, foi maldito. Primeira palavra: maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, Canaã lhe seja servo. Engrandeça o Senhor Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, Canaã lhe seja servo. Está escrito aqui. Eu não sei se vocês estão observando. Você diz, e Cão, que faltou com respeito. Ele não se referiu a Cão. Ele diz, maldito seja Canaã. Canaã é o filho de Cão, mas ele amaldiçoa o neto, filho de Cão. Ele abençoa 2 vezes a Sem, que era o filho primogênito, abençoa 1 vez a Jafé, ignora o filho que lhe faltou com respeito, que é Cão, mas amaldiçoa 4 vezes o filho de Cão, que é Canaã. Então você vê que de uma hora para outra, maldição sobre a terra de novo, maldição sobre os homens. O pai, o avô amaldiçoa o neto e ignora o filho que lhe faltou com respeito. Está aí. Então, eu queria que você olhasse para essa situação. Aqui está a tribo de Canaã, bem aqui, onde está esta bateria. Aqui está Canaã, 4 vezes amaldiçoada. Aqui está a tribo de Jafé, 2 vezes, 1 vez abençoada. Aqui está a tribo de Sem, 2 vezes abençoada. Olha que disparidade que esse homem fez. Deus olha para a terra e diz, pronto, começou tudo de novo. Já tem maldição de novo. Então Deus, o que é que ele faz? Deus, quando ele olha, Deus tem horror da injustiça. Deus não gosta da desigualdade. Deus olha com misericórdia para os homens, com misericórdia para a terra de novo, e ele vê uma tribo duplamente abençoada, uma tribo 4 vezes amaldiçoada. Ele diz, eu vou dar um jeito nisso. Porque Deus, na sua misericórdia, ele não suporta maldição. É o homem que busca maldição, mas Deus, ele gosta da bênção. Então ele diz, eu vou tirar da bênção e vou levar para a maldição. Porque eu vou levar da luz para dentro das trevas. Porque tanta luz brilhando na luz, eu levo da luz para as trevas e a luz vai brilhar nas trevas. Pronto. Então, porque ele tira aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Então, Deus olha aquela situação e aqui, nesse lugar, vão ser desenvolvidas 12 tribos amaldiçoadas, e nós vamos ver isso na Bíblia. Eu queria que você olhasse no capítulo 10 de Gênesis, no versículo 6. Os filhos de Cão. Cão é o filho que faltou
com respeito a Noé. No versículo 6 está escrito: os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Então, eu queria dizer para vocês que Cuxi hoje é a Etiópia, vem a se chamar Etiópia. Mizraim vem a se chamar Egito. Pute é a Líbia e Canaã é a Palestina. Então, Canaã está ali super amaldiçoada. Então, o que é que Deus diz? Deus vai aqui nessa tribo de Canaã, só que não foi em Pute, não foi em Cuxi, não foi em Mizraim, porque todos esses 4 são filhos de Cão, mas só Canaã foi amaldiçoado. O que Noé disse foi: maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Aqui vão surgir 12 tribos amaldiçoadas. E eu gostaria de vocês lerem comigo o que está escrito aqui mesmo no capítulo 10 de Gênesis, a partir do versículo 15. Primeiro, eu quero que vocês me ajudem. Vamos estudar juntos isso aqui. Qual foi a primeira tribo amaldiçoada? Diga aí. Canaã, diga Canaã. Então, ela é a tribo amaldiçoada número 1. Então, quando eu disser a tribo, aí você diz o número. Versículo 15 do capítulo 10. Canaã, 1. Gerou a Sidom, 2. Seu primogênito, Iaete, 3. E aos Jebuseus, 4. E aos Amorreus, 5. E aos Girgazeus, 6. E aos Eveus, 7. E aos Arqueus, 8. E aos Sineus, 9. E aos Arvadeus, 10. E aos Zemareus, 11. E aos Amateus, 12. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Então, a Bíblia está dizendo quantas tribos amaldiçoadas surgem aqui desde Canaã. Quantas tribos? 12. Então, não é invenção da velha que existem na Bíblia 12 tribos amaldiçoadas. É só ler o que está escrito. Nós temos mania de pular por cima de genealogia e de nomes, mas elas estão escritas porque existe ali o que aprender. Então, a Bíblia nos ensina que existem 12 tribos amaldiçoadas, a começar da primeira, que foi Canaã. Bem, então agora nós já vimos 12 tribos ali. Um dia, Deus olha para essa situação, 12 tribos amaldiçoadas possuindo a terra de Canaã. Olha para a tribo de Sem, a tribo super abençoada, no extremo sul do Iraque, fronteira com o Egito, ou com o Kuwait. Lá está a tribo de Sem. E Deus diz: vou levar a bênção daqui de Sem para dentro de Canaã. É muita maldição ali. Então, no capítulo 12 de Gênesis, ele vai chamar um homem da tribo de Sem. Ele chama Abraão. E ele diz: Abraão, primeiro, no capítulo 12, no versículos 1 a 3. Diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai, olhe bem, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Hoje nós sabemos qual era a terra, mas Abraão não sabia.
De ti farei uma grande nação, engrandecerei teu nome. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Abraão foi. Abraão sai daqui, da tribo de Sem, e caminha com sua mulher, seus rebanhos, seu sobrinho Ló, que Harão, irmão dele, tinha morrido e deixou, essa altura, Terá tinha morrido, o pai de Abraão, e vai armando e desarmando tendas pelo deserto de Abadã, sem saber qual era a terra, porque Deus não tinha dito para ele. A única coisa que ele tinha era uma promessa de Deus. Vai, porque eu te mostrarei. Quanto tempo ele andou, eu não sei, mas ele foi. Quando Abraão chegou aqui, a Bíblia diz que ele chegou nos carvalhais de Manre, onde habitavam os cananeus. Deus disse para ele: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Essa é a terra. É essa terra que, sob juramento, eu dou a ti e a tua descendência para sempre. Versículo 6 de Gênesis diz: atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, quando Abraão atravessou tudo e chegou na terra dos cananeus, Deus disse para ele: esta terra. No versículo 7, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Pronto. Esta é a terra que Deus dá a Abraão. Uma terra que era dos cananeus, a terra super amaldiçoada. Super amaldiçoada é o que Deus tem para Abraão. Ele tira Abraão da terra super abençoada e leva Abraão para a terra super amaldiçoada. Será que Deus tinha alguma coisa contra Abraão? A gente sempre acha. Quando acontece uma coisa difícil com a gente, Deus está contra mim. Você já pensou? Abraão estava muito bem de vida. Ele era o príncipe semita. Ele era autoridade na tribo de Sem. Agora ele vem para... Você sabe, a Bíblia diz no capítulo 12, havia fome naquela terra. Ele teve que descer para o Egito. Como é que ele vai para uma terra que tem fome? O que é que Deus tem contra mim? Olha aqui, ainda diz que está me abençoando. Olhe bem quem é esse Deus. Não mudou. Continua o mesmo até hoje. Então, ele traz Abraão para cá, do capítulo 14, do capítulo 13, no versículo 14 do capítulo 13, Deus diz a Abraão, depois que ele se separa de Ló: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti, a tua descendência para sempre. Abraão olhou para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, só viu fome. Era a terra dos cananeus. Era a terra amaldiçoada. Deus disse: vou dar isso tudo para ti. Vou dar isso tudo para ti. Isso é bênção. Mas Abraão não podia ver a bênção. Mas com certeza ele creu. Nós vamos ver até o versículo no versículo 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Olha a promessa. Está aí. Tudo bem? Agora Abraão está lá, de volta. Fome,
12 tribos amaldiçoadas de cananeus. E no capítulo 17 de Gênesis, vamos ler os versículos de 9, a partir do versículo 9. Agora você já sabe que Deus já mudou o nome de Abraão, algumas coisas aconteceram aqui, mas como nós estamos falando de sinais, nós vamos ver agora que Deus vai falar de sinais novamente. No versículo 9 diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das tuas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isto por sinal de aliança entre mim e vós. Nós vamos ver que Deus agora está fazendo uma aliança com toda a descendência de Abraão. No versículo 13, com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança eterna. O sinal de aliança agora desceu. O primeiro sinal de aliança estava nas nuvens, mas o sinal segundo de aliança está na carne, está no corpo, está no prepúcio. O primeiro sinal de aliança todos poderiam ver, mas o segundo não. É só para o homem que está em aliança. Ele pode ver, ele pode tocar, mas ninguém. Mas ele está em aliança com Deus. Você vê que Deus está pensando em sinal. Deus está pensando em carimbo. Deus está pensando em marca. Não é? É isso que Deus está dizendo aqui. Você vai ver que esse povo passa a circuncidar os filhos ao 8º dia, para que esse povo esteja em aliança com Deus. Deus é um Deus de aliança. Deus chama um povo de aliança, que somos nós. A Bíblia é um livro de aliança. Você vê que Deus, quando antes dele dar o sinal da circuncisão, ele fez aliança com Abraão e Sara. Aqui mesmo no versículo 17, ele disse, no versículo 4, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim, Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituirei. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Você vê que o nome dele era Abrão, mas ficou Abraham, do inglês Abraham. Deus tirou o H do nome dele de Jeová e botou o H no meio do nome de Abraão, e ele se tornou, em vez de Abrão, Abraão. O H veio para o meio. Em português nós dizemos Abraão. Em inglês vem mais próximo, que é Abraham. O H vem, quer dizer, Deus misturou o nome dele com o nome de Abraão. Sara, e era Sarai. E Deus pega o H do nome dele e bota no meio do nome de Sarai e fica Sara. O H vem no meio. Isso é mistura de nome. Como você, minha irmã, quando você casa, você não pega o nome do seu marido? O nome que vai para você
é o nome do seu marido. Agora o negócio mudou, o marido pode receber o nome da mulher, eu não vou discutir isso, não vou me meter na história, porque de qualquer forma vão dizer que eu estou errada e eu não estou discutindo isso. Mas isso vem já ensinado por Deus. Você nasce, o seu pai corre para lhe dar um nome. Qual é o nome que ele dá? O nome dele, porque aliança, junção. E quando Deus faz aliança, a aliança é um pacto feito entre duas pessoas. E na Bíblia isso é muito sério, porque aquele que quebra aliança é passível de morte. Nós não vamos falar sobre aliança. Pode ser que um dia o pastor me convide, deixe dar uma cantada para dar um congresso só sobre alianças. Porque o assunto é seríssimo e é longo. Mas aqui você vê Deus agora fazendo uma aliança com Abraão. E essa aliança tem um sinal. A aliança tem o sinal com o povo de Israel. E esse sinal está no prepúcio, no corte do prepúcio. Todo menino teria o prepúcio cortado, circuncidado ao 8º dia. Nós lembramos que Jesus Cristo foi levado para ser circuncidado ao 8º dia. Pronto. Isso significa eu estou em aliança com Deus, porque o meu prepúcio está circuncidado. Com aliança, eu passo a ter direito a tudo o que é de Deus e Deus passa a ter direito a tudo o que é meu. Nada é meu, tudo é nosso. Nada é de Deus, tudo é nosso. Então eu passo a ter direito a todos os exércitos de Deus. Tudo que é de Deus é meu, porque eu estou em aliança com Ele. Mas tudo o que é meu é dele. Não existe mais meu e teu, existe tudo nosso. Por isso, com a aliança, o povo de Israel passa a ter autoridade. Passa a ter autoridade. O povo negligenciou muito a aliança durante a estada no Egito. Mas, durante a caminhada pelo deserto, piorou. E aconteceu que esse povo, quando entra na terra prometida, eles precisavam de tudo de Deus, principalmente dos seus exércitos. Porque Deus, o Senhor dos exércitos, é Jeová de Sebaote. Então, Deus, lá no capítulo 2, no capítulo 5 do livro de Josué, ele diz para Josué: faze facas de pederneira. Por esse tempo disse Deus a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Pederneira, meus irmãos, é uma pedra. É uma pedra que é tida como a pedra de fogo ou a pedra que sai fogo. Você pega um pedaço de pederneira, bate na outra e sai faísca de fogo. E muitas vezes as pessoas usaram pedacinhos de pederneira para botar no rifle e dar combustão. E quando você pensa, a faca é de uma pedra que sai fogo. Eu quero que você me lembre disso. Nunca mais esqueça. Eles foram circuncidados com uma pedra que produz fogo. Mas antes de nós chegarmos no que significa esta pedra, da qual Josué fez facas para circuncidar, e a Bíblia diz que ele passou a circuncidar todos os filhos de Israel, e eles permaneceram no arraial até que todos sararam. Vamos ver só um pouquinho, como esse povo de Israel se comporta quanto à circuncisão. Eu escolhi o livro de 1 Samuel, porque no livro de Samuel nós temos alguns exemplos
da autoridade do povo pela circuncisão. Aqui no capítulo 14, nós vamos ver um momento em que Saul estava com problema numa guerra com os filisteus. Então, Jonatas, o filho, o príncipe herdeiro do trono de Israel, o filho de Saul, ele toma o seu escudeiro e ele vai usar uma expressão. No versículo 6, está escrito assim: disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que chegamos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram este: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondidos. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta derrota. Então ele diz: passemos a guarnição desses incircuncisos. A única coisa que Jonatas era um guerreiro, com o escudeiro dele. Ele viu a guarnição dos filisteus, única coisa que esse rapaz lembrou: eles são incircuncisos. Eles não estão em aliança com Deus. Eles não têm direito aos exércitos de Jeová de Sebaote. E eu tenho, e você também, porque nós temos um sinal de aliança com Deus. Nós temos o direito garantido pela aliança. Subiram e se deram bem. Nós temos outro exemplo aqui mesmo, no capítulo 17, de Davi. Você lembra disso? No versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu gosto desse negócio aqui. Porque cada vez que o gigante de Gate atravessava o vale de Elá, 2 vezes, de manhã e de tarde, chamando um homem do exército de Saul, os homens corriam, parece que só tinha mulher. Ele pedia um homem, não tinha quem fosse. E Davi diz: o quê? Quem é este incircunciso? Viu? Ele não viu o tamanho do gigante, ele não queria saber. Ele só queria, ele é incircunciso. Ele não tem aquele negócio que nós temos, sabe? Aquele sinal, aquela marca, aquele carimbo, ele não tem. Aquela marca que é tudo para nós, que nos dá direito aos exércitos de Deus. Quem é este incircunciso? Para afrontar Israel? Não. Para afrontar os exércitos de Saul? Não. Para afrontar os exércitos do Deus vivo. Porque quando alguém vem contra um deles, está afrontando os exércitos de Deus. Porque eles estão em aliança com Deus. Você acha que alguém afronta o seu filho e não afrontou a você? Ele afrontou a você. Porque ele está mexendo com o seu filho. Lembra quando Jesus Cristo disse: o que fizeres ao menor dos meus, é a mim que fazes?
Lembra quando Paulo fez aquele arraso na igreja de Jerusalém? Que encontrou com Jesus no caminho de Damasco? Qual foi a pergunta de Jesus? Saulo, por que tu me persegues? Saulo, eu não estou perseguindo ninguém. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Tu é que pensas, Paulo, que tu estás perseguindo os homens, aí está perseguindo a mim, porque eles são meus. Está vendo? A coisa é difícil. O povo de Israel tem direito aos exércitos de Deus por causa da aliança. Quando você vai ao Museu Metropolitano de Londres, você vai ver o que aconteceu naquela Guerra dos 7 Dias. Você vai ver a entrevista que aquele Orson Welles faz com os soldados sírios. Como é que vocês me perdem essa guerra? Vocês eram 7.000 soldados árabes contra 600 judeus. Como é que em 6 dias vocês me perdem a guerra? E os soldados disseram, nós não podíamos lutar. Eram homens de mais de 3 metros, vestidos de branco, cortando o pescoço de todo mundo com espadas de fogo. Olha os exércitos de Jeová de Zebaó. Entraram lá, todo mundo circuncidado, agora vamos. Esta aliança valeu e vale. Você precisa ler o que aconteceu naquela guerra de 6 dias, no dia 6/7 de 1967, numa guerra de 6 dias, no 7º eles estavam em Jerusalém, hasteando a bandeira, lá em cima, 600 soldados judeus contra 7.000 árabes. Eu gosto muito disso. Agora, você vê Davi aqui, quem é este incircunciso filisteu? Ele pode ter 50 metros de altura, mas eu estou em aliança com Deus. Mas quantas vezes nós esquecemos disso? Porque, como aqueles soldados israelitas, estavam esquecidos de quem eles eram. Olha, aqui mesmo, no capítulo 17, no versículo 36, Davi diz para Saul, o teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então você vê que toda a vitória estava no fato deles saberem que estavam em aliança com Deus, porque eles estavam circuncidados, eles tinham o sinal de aliança. Nós vemos aqui agora que o primeiro sinal estava nas nuvens, foi o arco-íris. O segundo sinal de Deus já está no corpo do homem, é a circuncisão. Mas Deus continua falando em sinais, porque Ele tem um sinal. Deus é Espírito. Ele tem um sinal espiritual. O arco-íris, o primeiro sinal, é um sinal nos astros, não é? É astral, digamos assim. O segundo é físico, mas o terceiro é espiritual. Nós vemos lá no capítulo 1 de Efésios, quando Paulo está escrevendo para os Efésios, e ele diz, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, marcados, carimbados com o Espírito Santo da promessa. Então, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. Deus tem uma marca para cada um de nós.
E essa marca se chama Espírito Santo. No momento em que a palavra de Deus está dizendo, você ouve a palavra de Deus, você crê, a palavra entrou no seu coração. Você se rende, Jesus Cristo lhe faz filho de Deus e o Pai carimba. Assim que o seu filho, sua esposa está grávida, meu filho, você não pode registrar o seu filho no cartório. Por quê? O filho é seu, mas não nasceu. Mas na hora que ele nasce, lá no hospital você diz o nome e caminha para o cartório. O filho é meu. Pá, registrou. É a mesma coisa. Você ouve a palavra de Deus. A palavra atinge o seu coração. Você crê. Você se rende a Jesus Cristo e porque Ele é filho de Deus, Ele lhe faz filho de Deus. E aí, quando Jesus Cristo entrega a você, o Pai carimba Espírito Santo para você. Ele lhe dá o seu Espírito. Daí em diante você é filho de Deus. A marca para você é essa. Eu lhe digo, no mundo espiritual, todos os anjos, todos os demônios, todos os seres espirituais reconhecem você pela marca. Todos reconhecem e você tem autoridade pela marca. Assim como o povo de Israel tem autoridade pela marca no prepúcio, pela aliança, você tem autoridade pelo Espírito com o qual o Pai lhe deu, lhe carimbou, marcou, circuncidou. O Espírito Santo é o final de uma transação de Deus. Por quê? Jesus Cristo vem e nos compra. Quando você compra uma casa, você paga o mortgage. Você diz, a casa é minha, mas você está pagando o mortgage. Mas é uma proposta de compra, ainda não é sua. Mas você já considera como sua. Depois que você pagou aqueles anos todos, acho que são 30, sei lá, aí você recebe o papel, acabou de pagar, você vai lá. Lá no Brasil é assim. Você vai no cartório de imóveis e você vai com a papelada toda e você entra com o direito ao imóvel. No dia em que o tabelião carimba com o selo de propriedade, você sai de lá e diz, é meu. Já era. O imóvel é meu, está aqui, registrado no cartório de imóveis. Se você vai comprar um imóvel lá no Brasil, tudo certo, não, o imóvel é meu, está tudo pago, tá. Primeiro, você vai no cartório de imóveis, vê se aquele imóvel está registrado lá. Se está tudo pago, porque às vezes não está. Você sabe como é, né? As coisas acontecem. Né? Para você fazer uma transação, é preciso que o imóvel esteja registrado no cartório de imóveis. Porque o selo do tabelião do cartório de imóveis é a conclusão, é o final de uma transação. O Espírito Santo também. Quando Deus nos dá o seu Espírito como selo, olhe bem a palavra de Efésios 1:13. Em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, carimbados, marcados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da sua herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, é a transação final. Jesus Cristo comprou, está todo mundo comprado.
Jesus Cristo já comprou sua sogra, Jesus Cristo já comprou sua mulher, Jesus Cristo já comprou a tia da sua sogra, Jesus Cristo já comprou a sua vizinha que lhe perturba, está comprado. Mas não tem o Espírito Santo que não chegou à conclusão final. Na hora que ela ouvir a palavra da verdade, se render a Jesus Cristo, ele leva o pai e pá, acabou a transação, está selado porque ela já se rendeu. E o Espírito Santo na vida dela é o penhor, é a segurança de que aquela transação está resolvida, porque você pode comprar, você compra um carro, pagou por ele, mas não levou para casa, tem que levar para casa, tem que ter o documento, tem que estar carimbado no Detran lá no Brasil. Então, o Espírito Santo é a conclusão da negociação. E nós vemos que, por isso, aqui em Efésios 4, a Bíblia diz uma frase muito boa no versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, marcados, carimbados para o dia da redenção. Não é? Lá em 2 Coríntios, vou dar mais um versículo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, 21 e 22, você lê assim: mas aquele que nos confirma convosco e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Nós vemos assim que nós temos o terceiro sinal. O primeiro sinal foi para toda a terra, segurança contra a destruição. O dilúvio está nas nuvens. O segundo sinal que Deus vai falar está no corpo do homem, é sinal de aliança. O terceiro sinal de aliança é o Espírito Santo nos nossos corações. E só é dado esse sinal àqueles que se rendem a Jesus Cristo. Então, uma vez que nós agora já vimos os sinais, vamos falar toda a questão de reino. Nós sabemos que reino é um lugar que é dominado por um monarca. Quando o monarca é um príncipe, então aquele reino se chama principado. Quando o território é dominado por um rei, então é um reino. Aqui nós temos poucos principados que conhecemos. Nós conhecemos o Principado de Mônaco, cujo monarca é um Grimaldi. Temos o Principado de Vaticano, cujo monarca é um príncipe chamado Papa, mas ali é um Principado Vaticano, capital Vaticano. Nós temos os principados do Golfo, tipo, que são chamados Emirados, porque príncipe é emir. Então, Emirados Árabes significa principados árabes. Nós temos Kuwait, Abu Dhabi, Dubai, Bahrein, Catar, Omã, e assim nós temos vários principados. Todos são governados por um monarca chamado príncipe. Todo principado tem suas leis, tem seu governo, tem sua autoridade. Normalmente, um principado, ele não tem um exército como um reinado. O exército é menor, mas ele tem suas potestades, que são seus poderes, e tem toda uma ordem para que ele possa andar. Mas nós temos também aqui no Ocidente um reinado que é governado por uma monarca, a Rainha Elizabeth II. É o único reinado assim mais conhecido aqui. Nós vemos que
esta rainha está no trono, ocupando o trono há muito tempo. E o segundo que vai se assentar no trono só pode se assentar no trono quando a rainha morrer ou se ela abdicar do trono. Mas enquanto ela for viva, o trono é dela. Ninguém pode se assentar ao trono enquanto ela for viva e ocupar. Porque nenhum monarca se assenta no trono no colo de outro. Quando se quer assumir um comando no trono, ou se depõe o monarca por rebelião, ou se mata o monarca, para que o trono fique vazio, então podemos entronizar o outro. No caso, nós temos visto tantas guerras para depor monarca, como a guerra do Golfo, do Irã, que depuseram o Shah, Reza Pahlavi, toda a família dele. Nós vimos a Revolução Bolchevista, lembramos da Revolução da França, da Revolução Iraquiana, em que foi morto o rei, e quem fez a revolução do Abbas Tammuz foi o tio do Saddam Hussein e tudo mais. Mas existem reino. O que é um reino? O reino é um espaço geográfico que é dominado por um rei. Nós vamos ver aqui em Números, o livro de Números, no capítulo 13, no versículo 8, 13, versículo 8, que quando Deus manda, diz para Josué, diz para Moisés, você manda, você faz uma polícia secreta e manda espiar a terra, quando eles estavam em Kadesh Barneia, para ver como ele é. Então, Moisés escolhe um príncipe de cada tribo. E são 12 tribos, então 12 príncipes. E manda que eles vão à terra de Canaã, lá, na terra de Canaã. E que eles vão olhar. Olhe o que Moisés diz, no versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. E eles subiram. Então, eles foram olhar uma terra que era prometida para eles por Deus, mas a terra era prometida para eles, mas nela haviam gigantes. Mas quem foi que prometeu a terra? Deus. Foi Deus. Esse povo esqueceu quem era Deus. Esse povo esqueceu que eles tinham direito aos exércitos de Deus. Esse povo esqueceu quem eles eram. É tão fácil esquecermos quem nós somos. Você sabe, a carta que fala sobre a nossa riqueza em Cristo é Efésios. Nós esquecemos quem nós somos. Você sabe que quando Paulo ora pelos Efésios, ele não pede para Deus dar nada de material para o povo. Sabe o que ele pede?
para que Deus abra os olhos dos nossos irmãos efésios, para que eles vejam o que eles já têm. Seria tão bom se nós pudéssemos ver o que nós já temos e o que nós somos em Cristo. Porque a Bíblia diz algo tão maravilhoso. A Bíblia diz que primeiro houve a primeira separação entre Deus e o homem pelo pecado. Depois houve a separação de homem para homem, quando Caim matou Abel. Depois os homens tentam fazer um caminho para Deus pela Torre de Babel e não deu certo. E então Deus vai criar, Ele mesmo, uma separação didática. Ele chama Abraão e Ele faz dos judeus um povo separado de todos os gentios, para depois uni-los. Aí vem Jesus Cristo, e Ele desfaz a primeira separação. Entre judeus e gentios, Ele faz deles um só povo. Ele faz judeus na cruz dele uma só pessoa. Ele cria um novo homem. E agora desses dois, Ele faz a união com Deus. E agora esse povo resolve o grande mistério que está escrito em Efésios. O grande mistério que Deus não tinha revelado nem aos anjos. Deus não tinha revelado aos anjos, Deus não tinha revelado aos profetas, Deus não, nem Satanás, nem os demônios sabiam desse mistério. E Paulo diz: Deus me chamou para manifestar a mim, o menor dos santos. Me foi dada a graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo aos gentios e manifestar a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Qual é o grande mistério? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: está vendo? Viu, diabo, que você não sabia de nada? Você sabia que meu filho viria? Você sabia da cruz? Você sabia onde ele viria? Você sabia que os judeus iam rejeitá-lo? Você sabia que os gentios iam aceitá-lo? Mas era só até aí. E agora? Eu faço desse povo, no meu filho, um novo homem. E eu o assento nas regiões celestiais, com toda a sabedoria e toda a autoridade e todo o direito sobre você. Acabou. E o diabo, olha, a multiforme sabedoria de Deus é o grande mistério que estava oculto. E isso é tudo entregue para nós por Paulo na carta aos Efésios da minha paixão. E agora, como se faz? Nós esquecemos quem somos. Da forma como aqueles homens tremeram diante dos gigantes, nós esquecemos. Você vê Davi dizer: quem são esses incircuncisos? Quem é esse incircunciso? Ele olhou para Golias e disse: quem és tu? A única coisa que ele viu: eu estou em aliança com Deus. E esse grandalhão aqui, coitado, precisou de nada. Então, nós esquecemos quem nós somos. Do mesmo jeito, esses homens foram e voltaram com a reportagem vergonhosa. A cidade é boa e tudo mais, mas nós não vamos poder tomar essa terra, não. Porque tem gigante, o povo nos viu como gafanhoto, e nós nos vimos gafanhoto. Vai você que se vê gafanhoto. Você aí, que diante das circunstâncias, você se vê derrotado, pequeno, aniquilado, infeliz, e acha que Deus se esqueceu de você, como se Deus sofresse de amnésia, e Deus esquecesse que foi Ele que formou você no ventre da sua mãe. Você que pensa até hoje que foi seu pai que fez você. Seu pai não sabe fazer esse microfone, meu irmão? Mas você esquece disso?
Desse jeito, esse povo aqui, viu? Sabe, depois de tudo o que acontece no deserto, 40 anos, lá em Pisga, na terra de Moabe, no Monte Nebo, Deus chama Moisés e diz: ei, Moisés, sobe aqui. E Deus vai mostrar para Moisés toda a terra. Ali é um momento tão solene. Deus mostra para ele. E Deus diz: então subiu Moisés às campinas de Moabe, ao Monte Nebo, no cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, mas para lá tu não irás. Eu acho isso aqui. E assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Moisés tinha a idade de 120 anos quando morreu. 40 anos no palácio de Faraó, 40 anos dirigindo os rebanhos de Jetro, fazendo o seu estágio, e 40 anos dirigindo o exército, o rebanho de Deus. Morreu no limiar da terra prometida. Que ministério é esse, do Caio até o limiar da terra? Foi embora. Deus o levou. Agora, está na hora de atravessar para a terra prometida. 60 dias o povo está pranteando lá embaixo. E Deus vem e diz para Josué: meu servo Moisés está morto. Ei, Josué, ei, meu servo Moisés está morto. Morreu, acabou. Estava todo mundo lá parado. Agora, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar onde pisar a planta do teu pé será teu. Todo lugar onde pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Eu. Olha quem está dando. Deus está levantando, sabe quem? Josué, Joshua, Yeshua, Jesus. Porque Josué significa salvador, libertador, conquistador. Este homem agora vai levar, enfim, este povo para o lugar onde estão as 12 tribos de Canaã. Você lembra que neste lugar aqui foram desenvolvidas 12 tribos amaldiçoadas? Quem não lembra pode levantar a mão que eu digo tudo de novo, eu repito. Eu não me importo, mas eu quero que você compreenda, porque hoje é só o princípio da batalha espiritual. E se você não compreender isso, não vai compreender o resto. Você lembra que aqui é Canaã e aqui foram desenvolvidas 12 tribos amaldiçoadas? Quem não lembra, diga, eu repito, e o pastor não vai se aborrecer. Então pronto. Agora, lá vem Josué. O que é que ele vai trazendo? 12 tribos abençoadas. Ele vem chegando com as 12 tribos descendentes de Abraão. Quais são as 12 tribos? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Asser, José e Benjamim. São as 12 tribos. Para este lugar
que Deus deu a Abraão, onde existiam 12 tribos amaldiçoadas, Deus vai levantar de Abraão 12 tribos abençoadas para tomar a terra, para possuir a promessa. Então você compreende por que é que Jacó teve que ter 12 filhos? Você compreende agora? Porque tinham que ser 12 tribos abençoadas para tomar a terra das 12 tribos amaldiçoadas. Quem não compreendeu, levanta a mão. Eu explico. Não tenha vergonha. Sabe quanto tempo eu passei sem saber isso? Eu comecei a saber isso aos 45 anos. E eu nasci lá, indo para a igreja. Tem gente que morre com 90 e não sabe. Então, se você não tem vergonha de não saber as coisas, você precisa ter vergonha de não querer saber. Se você não compreendeu que isso é um princípio de batalha, Deus traz o povo abençoado para o lugar da maldição. Por quê? Porque luz brilha nas trevas. Se eu acender aqui 10 lâmpadas, não vai fazer diferença nenhuma, porque está luz. Mas se estiver tudo escuro e eu acender uma vela, que Deus me defenda. Uma mulher assim, branquinha, que nem eu, acendendo vela essa hora, vão dizer o quê? Não é não? Então, o que eu quero dizer para vocês é que, na Bíblia, tudo tem base. Tudo está explicado. Agora, Deus agora vai fazer esse homem, ele está dizendo, todo lugar onde pisar a planta do vosso pé. Pisar significa possuir. Possuir. Pisar a planta do vosso pé. Deixa eu explicar isso. Não é pisar de salto alto, não. Você lembra quando Moisés chegou lá no monte? Para ver, Deus disse para ele, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Por que tem que tirar a sandália dos pés? Isso, eu disse, tirar a sandália dos pés é o seguinte, quando o homem, Deus criou os pés, o homem criou o sapato. Agora, quando você está de sandália, entre você e o chão e o pó da terra, existe uma separação. Mas quando você tira a sandália, que você põe o pé no chão, você e o pó são uma coisa só. Você se mistura com o pó. Então, quando Deus diz para Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo, ele queria dizer, te faz um com o pó. Reconhece que tu és pó. E eu não sou. É só isso. É só esse reconhecimento. Quando você reconhece isso no seu coração, você já tirou a sandália dos pés. Aí, quando Deus diz, todo lugar onde pisar a planta do vosso pé, todo lugar que tu te fizeres um com ele, será teu. Portanto, é muito importante que você compre um imóvel, meu irmão. Isso não é macumbaria, não. Você quer, você está trabalhando por aqui, hora de pé descalço. Precisa isso? Não, não precisa. Mas se você fizer, não está pecando. Não precisa fazer isso. Não precisa, mas se fizer, você não está pecando. Quantas vezes nós esquecemos de alguns símbolos? Porque para alguns todo símbolo é feitiçaria, não é? Quando você levanta a sua mão, Deus, esse aqui vai fazer isso, isso não faz não, porque se eu tocar fogo nele, ele se acaba. Não tem poder para fazer nada. Então nós precisamos saber não exagerar com as coisas. Nós vamos ver aqui que do versículo de Josué, de 1 a 7, fala de integridade, fala de prosperidade, fala de tudo, mas o terceiro sinal já passou e nós vamos ver
que Josué vai entrar na terra. Muitas coisas aconteceram. Antes, eu quero falar um pouquinho do reino. Já vimos o que é reino. Agora, o povo vai possuir a terra. Eles vão atravessar o Jordão. Quando nós vemos reino espiritual. Lá em Lucas, no capítulo 17, Lucas, no capítulo 17, está escrito no versículo de 20 e 21. Está escrito assim: interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus está dentro de vós. Viu? É Jesus que diz, o reino de Deus não virá com visível aparência. Então, se você não vê, como é que você diz que está ali ou lá? Não, ele está dentro. E é de lá que ele vai se manifestar. Por que o reino de Deus não vem com visível aparência? Porque Deus é espírito. O monarca é espírito. E tudo isso tem a ver com o novo nascimento. Pensa uma coisa. Quando Jesus Cristo fala com Nicodemos, ele diz para Nicodemos, ô Nicodemos, se o homem não nascer de novo, nem poderá ver o reino de Deus. Nicodemos tomou um susto e disse, Senhor, mas como? Então, como é que pode o homem, sendo adulto, nascer de novo? Jesus Cristo disse, Nicodemos, tu és mestre em Israel, não sabe dessas coisas. Jesus Cristo dá uma aula tão básica, para Nicodemos, que eu fico até com pena de Nicodemos, porque não precisava passar por aquela humilhação, mas Jesus não quis humilhá-lo. Jesus quis ensinar a ele, como ensina a todos nós, que Jesus Cristo é mestre. Ele disse, Nicodemos, o que é nascido de carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Parafraseando, Nicodemos, se nascer da cadela é cachorro. Se nascer da gata, é gato. Se nascer da macaca, é macaco. Então, se você nasceu da sua mãe, você é filho dela, é carne. Mas para ser espírito, tem que nascer do Espírito. Então, Deus é Espírito. Você tem que nascer do Espírito. Então, tem que nascer de Deus. E como é? Olha o vento. Está vendo? Sabes para onde vem? De onde vem? Sabe? Então, Nicodemos, assim são os que são nascidos do Espírito. Eu não sei se Nicodemos entendeu. O fato é que Jesus Cristo ensinou e isso ficou registrado para nós. Para você ser filho de Deus, é preciso que você tenha os dois nascimentos. Você nasceu da sua mãe, nasceu do ventre da sua mãe, graças a Deus que você nasceu. Mas isso é um nascimento. Para você ser filho de Deus, Deus é Espírito. Você tem que nascer do Espírito. Como é que isso se faz? Você chega numa conversinha simples com Jesus Cristo lá no seu cantinho, ou no canto da praça, ou aqui na igreja, ou na igreja onde você vai. E você deixa fluir e diz, eu creio, Senhor, no teu sacrifício por mim. Eu creio que tu foste lá na cruz, morreste a minha morte e levaste a minha maldição. Eu sei que tu fizeste tudo isso para que eu seja filho de Deus, e eu quero ser filho de Deus. Eu quero entregar a minha vida, meus dias, meu futuro nas tuas mãos, quero me render a ti, fazer a tua vontade. Você se derrama. Eu sei que eu sou um pecador, safado, sem vergonha, não presto para nada. Mas o Senhor tem misericórdia de mim. Confessa, diz, vomita. Mas Deus sabe tudo de mim, mas diga para Ele. Diga. Porque Ele não vai
rejeitar você. Ele sabe que você é pecador. E você vai chorar. Mas ele vai lhe fazer filho de Deus. E você ali nasce no Espírito. E o Pai carimba você com o Espírito. E o seu nome fica registrado no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E você vai ter uma manifestação de muita alegria. Vai vir uma alegria que você não tem noção. Só quem passa por isso pode lhe dizer. Nasceu no Espírito. E agora o reino está estabelecido. Ninguém viu? Não. Talvez o povo vai ver você rindo à toa. O que é que você tem? Nada não. Está vendo passarinho novo? Está apaixonado? Estou. Por quem? Você não vai acreditar quando eu lhe disser que é por Jesus. Ah, fulano ficou doido. Agora está fanático. Não tem problema. Porque o reino de Deus ninguém vê. Você vê o efeito dele. Aqui em Lucas 22, no versículo 29, está escrito assim. No versículo 29 está escrito assim. Versículo, assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Pense bem. O pai entregou um reino nas mãos de Jesus. E ele entregou esse reino para nós. Está vendo? Nós precisamos saber que esse reino do nosso pai está ao nosso encargo. E nós temos que lutar por isso aqui na terra. Ou nós estamos só atrás das bênçãos? Cuidado. Porque aonde vem as bênçãos, vem muita responsabilidade. Nós precisamos, aqui em Lucas 12, tem outra passagem que eu gosto muito, e eu gosto de ir lá na Bíblia para dizer, no versículo 32, está escrito assim: não temais, ó pequenino rebanho. Isso é Jesus dizendo, viu? Não temais, ó pequenino rebanho, a vosso Pai aprouve dar-vos o seu reino. Olha que coisa, como é que Deus vem e entrega o reino na mão, na minha. Gente, Deus fez um negócio. Porque você me entregar a sua casa para eu cuidar, eu com certeza não vou dar conta que eu sou péssima dona de casa. Mas Deus entrega o seu reino. Você sabe em quem Ele está confiando? Nele. É nele. Ele me deu o Espírito para que eu faça o trabalho. Porque sem Espírito Santo eu não tenho condição de pregar. Não tenho condição de fazer nada. Não temais, ó pequenino rebanho, a vosso Pai aprove dar-vos o seu reino. Aqui em João, você vê no capítulo 18 de João, vou botar aqui, no versículo 36, você vai ver uma coisa. No versículo 36, Jesus Cristo, respondeu Jesus para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, meu reino não é daqui. Agora, chega o tempo do reino dele. E ele manda que oremos: venha o teu reino, para que domines e a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Agora, eu gostaria que você lembrasse uma coisa. Quando nós temos um reino, e Israel, agora nós vamos trabalhar Israel e a igreja. Agora nós só vamos, daqui em diante, até domingo, nós só vamos pensar em possessão, terra prometida aos judeus, promessa para os judeus,
promessa para a igreja e a batalha que eles enfrentam e a batalha que vamos enfrentar e as armas que eles usam e as armas que nós temos que usar, porque a nossa promessa é uma e deles é outra. Mas o que acontece com Israel do ponto de vista material acontece com a igreja do ponto de vista espiritual. E nós precisamos nos assenhorar disso, para não estar só pensando que batalha espiritual é demônio. Não é, não. Se fosse, estava tudo resolvido, que é só expulsar em nome de Jesus. Além do mais, quem cria anjos é Deus. Houve uma queda de 1/3 de anjos, viraram demônios, tem 2/3 sobrando, e Deus pode criar mais 50 partes, 100, milhares, a hora que quiser. Portanto, não tem que se preocupar com isso. Nós vamos estudar tudo isso. Mas eu queria que você visse, primeiro, se Deus tem uma terra prometida, que de início é um reino de trevas lá, com 12 tribos amaldiçoadas, ele tira de Abraão, da terra de Sem, 12 tribos abençoadas para enfrentar. Vocês sabiam que a terra prometida é todo o Iraque, toda a Palestina, todo o Líbano, 3/4 da Jordânia e metade da Síria e todo Israel. Tudo isso é terra prometida. Eles não tomaram posse. Eles dizem que tem ali aquela parte, não é? Mas só para vocês verem como é grande a terra prometida. Eles perderam, e o pouquinho onde eles estão ainda querem tomar. A mesma coisa está acontecendo com a igreja. Porque não tomamos posse do que Jesus Cristo já deixou para nós, nós estamos sendo acochados. E o império de trevas vai se levantando com força. E o nosso país vai sendo dilacerado, nossas crianças vão sendo tomadas, e nós vamos perdendo. Por quê? Porque não temos fé no que Jesus Cristo já fez por nós. E não temos fé na grandiosidade do Deus a quem chamamos de Pai. Porque nós só queremos de Deus as bênçãos para ficarmos ricos e ficarmos bem. Porque nós queremos ser felizes aqui. Eu quero que alguém me dê um versículo onde diz que Deus me trouxe aqui para eu ser feliz. Ele me trouxe aqui para ser uma bênção. Não é? Me trouxe aqui para ser uma bênção. E você também. Crie juízo, meu irmão. Aprenda a olhar o que está escrito na Bíblia. Então, você vê. Quem é que vai levar o povo de Israel agora? E vão entrar na terra prometida. Entre o deserto e a terra prometida tem um rio. Quem é que vai se levantar para atravessar esse povo e, enfim, tomar a terra da promessa? Quem é que Deus levantou? Josué. Quem é Josué? Consolador, libertador, líder. Libertador. Ele é esse homem. Ele leva o povo a atravessar o Jordão, e quando o povo atravessa o Jordão, que eles pisam aqui na terra prometida, primeiro lugar que eles pisam, aonde eles formam o acampamento deles, é Gilgal. Gilgal é a porta de entrada da terra prometida. Aqui vai acontecer muita coisa. Quando nós, os filhos de Deus, entramos na nossa possessão, que é um reino espiritual, quem nos leva, quem é o nosso líder? Josué, Jesus. Qual é a porta de entrada? O novo nascimento. Eles entram pelo Jordão, nós entramos por um batismo. Eles pisam em Gilgal, nós pelo novo nascimento. Você vê Jesus Cristo falar
para Nicodemos: se não nascer de novo, nem verá o reino de Deus. Quando eles chegam lá, o que é que Deus fala com Josué? Faze facas de pederneira e passa a circuncidar todos os homens. Quem é que vai circuncidar os homens? E Josué, que traduzido o nome é Jesus. Ele faz as facas de pederneira. Pederneira é aquela pedra que produz fogo. Então, vamos parar só aqui. Vocês sabem que outro nome para Jesus na Bíblia é rocha. Pedra. E ele, o João Batista diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Ele vos batizará. Ele vai marcar, batizar, carimbar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele é a rocha que batiza com fogo. Ele é a pederneira. Você entendeu? Agora, por que pederneira? Já está profetizado no fato disso. Então, aqui quando você vê Josué carimbando, marcando, circuncidando os filhos de Israel com facas de pederneira, ele está anunciando uma pederneira viva que vai chegar. Então, aqui vai Josué, introduz o povo na terra prometida, e vai Jesus Cristo nos levando para a nossa promessa, e ele é que nos leva e nos batiza com o Espírito Santo. Nós vamos ver aqui, enquanto eles estão no meio do Jordão, porque quando os sacerdotes botaram o pé, o Jordão se dividiu. Essa parte levantou, parou, as águas pararam, essa acabou de descer, os sacerdotes ficaram aqui, com a arca, no meio do leito do Jordão, o povo todo atravessou, e enquanto eles estavam lá, Josué mandou, porque Deus disse para ele, 12 homens, um de cada tribo, pegar uma pedra do leito do Jordão para levantar um memorial em Gilgal. Quando eles tinham feito tudo isso, Deus disse: está na hora. Então Josué sai do leito do Jordão e diz para os sacerdotes que podiam vir. Os sacerdotes saem do leito do Jordão e as águas voltam a correr como normalmente. Esse memorial que foi levantado aqui, das 12 pedras, se é memorial, vai lidar com a memória, não é? Ele diz, para que no futuro, quando os vossos filhos perguntarem que são essas pedras, então lhes direi que eu atravessei Israel a pé enxuto. Eles levantam um memorial de 12 pedras. Quando eles entram na promessa deles, quando nós entramos no reino espiritual, nós temos um memorial dos 12 apóstolos que viveram diariamente com Jesus, que aprenderam dele, que presenciaram todos os momentos com o Senhor. É o memorial do ensino que esses homens têm. Eles deixaram para nós. Essa é a herança que aqueles 12 homens deixaram, e ainda na bênção e na revelação do Espírito Santo. Então você vê, circuncisão para eles, circuncisão para nós, Espírito Santo. Batismo de fogo. Agora, memorial para eles, memorial para nós. Eles celebram a Páscoa. Eles celebram a Páscoa. Eles vão oferecer o cordeiro sem defeito. Nós
também celebramos a nossa Páscoa. Nós oferecemos a Deus um cordeiro sem defeito. Quando chegava a hora deles oferecerem esse cordeiro lá em Israel, até hoje, eles vão ao campo dos pastores buscar o cordeiro. Foi desenvolvida entre os judeus a tradição de criarem cordeiros sem defeitos para o sacrifício da Páscoa. Isso é muito sério para os judeus, como outras coisas são muito sérias. Eles, no domingo, antes do domingo da Páscoa, esses cordeiros sem defeitos são introduzidos em Jerusalém porque eles têm que ser examinados para serem vendidos para o sacrifício da Páscoa. Então, eles entram pela porta das ovelhas, eles vão passar por 3 exames. O primeiro examinador diz, esse aqui está sem defeito. Aí eles passam para o segundo, o mesmo cordeiro para o segundo, não, ratifico, sem defeito. O terceiro, sem defeito, então ele é posto lá. Então, aqueles cordeiros que foram encontrados sem defeito são vendidos para o sacrifício da Páscoa. Eu quero dizer para vocês que o nosso cordeiro, o cordeiro que você ofereceu, também entrou em Jerusalém no mesmo dia. Quando ele entrou no domingo, que o povo chama domingo de Ramos, ele entrou e os filhos dos hebreus tomaram ramos de oliveiras e diziam, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus Cristo, nesse dia, foi que entrou na cidade para ser examinado. E ele entrou. E ele passou por 3 exames. Primeira resposta está aqui em João, no capítulo 18, quando Pilatos vai interrogar Jesus. Então, no versículo 38 de João 18, está escrito assim, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou-se aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Ele não tem defeito, não é? Aí passou no primeiro teste. No capítulo 19, aqui mesmo de João, no versículo 4, outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Segundo exame. Mas no terceiro, no versículo 6, a Bíblia diz, ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritavam, crucifica-o, crucifica-o, disse-lhe Pilatos, tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Então, o nosso cordeiro passou nos 3 testes. Você vê que coisa alguma. Pode crucificar, pode matar, pode sacrificar, porque ele não tem defeito. Ele é próprio para a Páscoa. Então, está mais do que claro aqui. Então, nós vemos que assim como eles, quando entram na terra da promessa, oferecem a sua Páscoa, o seu cordeiro puro e santo sem defeito, nós entregamos a Deus um sacrifício perfeito, que é o sacrifício mais puro e mais sublime, que é o sacrifício de Jesus. Eles também têm, quando entram na terra da promessa, eles têm a presença do divino capitão. Depois que eles foram circuncidados, Josué precisava de uma estratégia para a tomada de Jericó. E eles estão circuncidados, aí vem a presença do divino capitão. E Josué, quando vê aquele homem com a espada desembainhada, ele se levanta e diz, quem és tu? És dos nossos ou dos nossos adversários? Ele disse, não, sou príncipe do exército celestial e acabo de chegar. Agora tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Chegou o divino capitão. Nós também. Nós temos, a Bíblia diz,
Jesus Cristo que luta por nós. E mais todo o exército de Deus. Porque os anjos são ministros de Deus para lutar por aqueles que têm que herdar o livramento. Você pode ter certeza, onde quer que você esteja, você é filho de Deus. E no reino do Espírito, anjos e demônios saibam. Talvez você esqueceu, mas os anjos sabem. E quanto trabalho você tem dado a eles, eu também. Porque eles estão sempre na nossa defesa. Amém? Então, amanhã, a Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Deus, filhos de Abraão, são os da fé. Está escrito em Gálatas 3, no versículo 7. Amanhã, agora, nós entramos na nossa promessa. E nós vamos começar a saquear. Nós vamos começar a tomar a terra. Nós vamos começar a nos apropriar e lutar contra os inimigos que nós temos no reino. Porque são muitos inimigos, os nossos inimigos não são materiais como os inimigos de Israel. Então, as nossas armas não podem ser materiais como as armas de Israel. Porque o reino deles, a promessa para eles é uma terra. A promessa para nós é um reino espiritual. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Ia passar a noite.